Hoje nós vamos falar dos fundamentos de cada etapa da técnica da meditação laica educacional. Lembrando que ela é uma estratégia didático-pedagógica para o desenvolvimento de uma educação emocional. Primeiro eu quero deixar claro qual é o conceito de inteligência que nós vamos assumir hoje para essa aula. Tudo bem, para isso eu vou fazer uma analogia com as máquinas fotográficas que não se usam mais, até umas pequenininhas. Antes de nós termos as máquinas fotográficas dentro do celular, haviam máquinas que, após elas ficarem um minuto ociosas, elas se desligavam sozinhas. E nós chamávamos isso de máquinas inteligentes. É esse conceito de inteligência que eu quero trazer para cá. Inteligência como um processo que ocorre por si só, sem que nós tenhamos que acionar esse processo, certo? Muito bem. Então, vamos partir do princípio de que o ser humano é composto de 4 inteligências básicas: a inteligência física, emocional, mental e criativa. A partir daí, o que é a inteligência física ou orgânica? É exatamente aquele processo que nasce conosco, que nos leva a desenvolver todas as habilidades físicas voluntárias, além das involuntárias, que são os processos que acontecem nos nossos sistemas orgânicos, né? Então, por exemplo, nesse exato momento, nosso pulmão está absorvendo o oxigênio, levando para o sangue, o sistema circulatório está levando o oxigênio para o corpo todo, recolhendo o gás carbônico, trazendo para o pulmão, que a cada expiração nós expelimos. E nós não precisamos fazer nada, nem pensar, a gente não precisa nem pensar que esses processos todos estão acontecendo. Então, isso é que eu chamo de inteligência orgânica e física, essa é involuntária. A voluntária é aquela que nasce em potencial conosco. Por exemplo, quando nós nascemos, nós não temos coordenação motora, a gente não consegue se alimentar sozinho, nós não conseguimos nem ao menos controlar os nossos esfínteres. E nós aprendemos isso. Essa inteligência se desenvolve com a gente. Então, por exemplo, e a maneira como ela se desenvolve também é importante para entender a meditação laica educacional. Nós não lemos nenhum manual para saber como parar de usar a fraldinha, não é verdade? A gente não precisa saber ler e escrever ou entender o que a mamãe está falando, ou o papai está falando, ou o responsável está falando, para poder controlar os esfínteres e ir ao banheiro na hora que você percebeu que é o momento certo, percebe? Então, isso é uma inteligência que se desenvolve. Andar. Antes de andar, a gente engatinha, né? Para depois conseguir ficar em pé, para depois conseguir andar. Então, isso é um sistema orgânico inteligente, já preparado com todas as articulações e que vai evoluindo e se desenvolvendo ao longo do nosso crescimento. E aí vale destacar uma coisa muito importante, enquanto nós estamos aprendendo a usar as nossas habilidades físicas, como por exemplo de conseguir andar. É que quando a gente erra, todos à nossa volta sabem que nós vamos conseguir andar. Então eles valorizam as nossas tentativas e não nos acusam dos nossos erros. Preste atenção nisso. Quando uma criança está começando a andar, ela se equilibra e cai. E a gente fala o quê? Que bonitinho, olha, ela já está se levantando. Então nós valorizamos cada etapa da tentativa dela andar. E não falamos, caiu, que coisa feia, não é verdade? Guarda isso. Então essa inteligência física orgânica nasce conosco em potencial e vai se desenvolvendo ao longo da vida com o apoio de todos os que estão à nossa volta. Agora vamos falar da inteligência mental, ou intelectual, ou racional. Aquela que usa a nossa mente, os processos de pensamento, cognição, memória, tudo isso. Então, essa inteligência
também se desenvolve. Vamos para a escola e começamos a aprender a ler e a escrever. Atividade complexa, né? Entender a linguagem simbólica, interpretar, transformar aquilo que você escuta em letra, usar a coordenação motora fina, que já é da inteligência física, para fazer, construir aquele símbolo, significar aquele símbolo, interpretá-lo, devolver para o mundo externo numa comunicação que possa ser entendida pelo outro. Então, é uma tarefa extremamente complexa e nós aprendemos. E, mais uma vez, tendo professores ao nosso lado que nos apoia a cada tentativa. Nossas primeiras letras são verdadeiros garranchos, mas a professora sempre acha uma gracinha, porque você está tentando e está construindo aquela letra, aquela escrita, não é verdade? E assim seguimos evoluindo. Existe também uma inteligência emocional, a inteligência do desejo, a inteligência do prazer, a inteligência do eu quero. E aí o que acontece com as primeiras manifestações dessa inteligência? Vou trazer um exemplo. Não, antes de trazer o exemplo do supermercado. Nascemos e choramos, e gritamos, e berramos, estamos com fome, queremos comida, ou estamos com alguma coisa nos incomodando, e a gente chora. E o que acontece com os adultos ao nosso lado? Eles procuram fazer de tudo para poder acalmar, para poder acabar com aquele choro. E aí nós conseguimos o alimento, a mamadeira, a fraldinha que é trocada, enfim. E assim se constrói esse tipo de dinâmica entre as nossas manifestações emocionais. Toda vez que choramos, berramos, os adultos à volta vêm ao encontro para poder nos calar, nos acalmar. Crescemos mais um pouquinho, vamos ao supermercado e a gente quer aquele chocolate, aquele biscoito, totalmente fora de hora. A mãe ou o responsável, não, isso não é hora agora, não vou levar, não vai comer nesse momento. E o que a gente faz? Esperneia, chora e grita. E o que o adulto faz? Reprime, oprime ou fica desesperado de vergonha, porque como é que eu vou lidar com aquela expressão emocional do meu filho que fora de hora, não é verdade? E assim nós crescemos sem nenhuma educação emocional, sem nenhum apoio para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E isso prejudica os nossos relacionamentos. Porque eu já disse numa conversa anterior que muitas vezes quando nós discutimos, a gente reclama que o outro não está entendendo o que a gente está falando. E na verdade, ele pode estar entendendo tudo, mas não sentindo a mesma coisa que você está sentindo e que está por trás do seu discurso. Por isso é muito importante que nós entendamos que a gente pode e deve aprender a se relacionar. E como? Desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Você quer ver como a inteligência emocional ela está ainda rude, né? No entanto, como inteligência funcionando o tempo todo? Por exemplo, Facebook. A gente abre o Facebook e começa a ver os posts do dia. Aí você vê um post dizendo bom dia, com uma imagem linda, uma frase maravilhosa. Aí você, ai, que bom, né? Tá aquela emoção boa. Ah, bom dia. Daqui a pouco você vê um post sobre política, né? Alguma nova notícia sobre corrupção. Aí você se aborrece. Ah, que coisa. Aí daqui a pouco aparece um outro post de um amigo seu curtindo as férias não sei aonde. Aí você, né? Olha aquela, pô, ele tá de férias e eu aqui ralando no trabalho, né? Aquela outra emoção. Ou seja, em algumas
roladas nos posts do Facebook, você se emocionou de várias maneiras diferentes. Você ficou alegre, você ficou com raiva, você ficou com inveja, você ficou animado novamente. Várias, em um pequeno espaço de tempo. E isso, as emoções, elas acionam pensamentos. E esses pensamentos vão, por sua vez, também alimentando novas emoções. Por exemplo, nesse dia, o último post que você viu até a hora de você sair de casa foi um post sobre política e corrupção. E você fica realmente aborrecido. Desce para pegar seu carro e descobre que seu carro está com a bateria caída. Você vai ter que pegar um táxi para ir ao trabalho e gastar um dinheiro que você não estava prevendo. Sai e pega o táxi. Entra no táxi, por favor, já estou atrasado, vou para tal lugar. E o táxi segue e faz um caminho, entra numa rua que você não estava esperando que ele fosse entrar, porque não é o caminho que você faz. E aí, naquele momento, você... por que você veio por aqui? O taxista, não, o GPS está mandando. E você começa a pensar, esse cara está me roubando, ele está fazendo um caminho mais longo só para dar um preço maior. E aí você começa a ficar com raiva do taxista. E talvez o taxista realmente não tenha nada, não tenha tido essa intenção, seguir o caminho do GPS, ele está indo para um caminho que ele nunca fez antes. Mas você, com o seu pensamento, que já foi acionado pela sua manhã, que não começou exatamente como você queria, você tem esse julgamento do taxista e esse pensamento aciona uma raiva em você que já estava em potencial. E aí você pode, muito provavelmente, brigar com o taxista, ou se não brigar, não se aborrecer com ele, alguém do seu trabalho naquele dia, você vai acabar se aborrecendo. E levando para as suas relações pessoais emoções que eram suas e que você poderia saber administrá-las se tivesse desenvolvido a sua inteligência emocional. Ou, ao menos, um conhecimento um pouco maior de como funciona essa inteligência para poder administrá-las. E no caminho do desenvolvimento da inteligência emocional, aliás, é exatamente essas etapas que a gente vive. Primeiro, a gente aprende, conhece nossas emoções, né? O que é exatamente que nos faz sentir raiva, tristeza, medo ou vergonha. E aí a gente já tem uma possibilidade de começar a administrá-las. Mas ao longo da prática da meditação laica educacional nas salas de aula, a gente vai desenvolvendo a inteligência emocional. E é aí que entra a neurociência para mostrar para a gente que o desenvolvimento da inteligência emocional gera o que em neurociência é chamado de regulação emocional. Ou seja, você, ao longo do tempo, deixa de ser tão acionado pelos posts do Facebook, ou pelo taxista que fez um caminho diferente, ou por situações que fariam com que você se emocionasse. Você não chega a acionar a amígdala, que é uma região do cérebro, não são as amígdalas da garganta, a amígdala do cérebro, que é a região onde acontece, onde instintivamente são detonadas as emoções, né? Startam a partir dali. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional é importantíssimo para que a gente aprenda a se relacionar, para que a gente tenha condição de se relacionar de uma forma mais harmoniosa. A quarta inteligência é a inteligência criativa. É a inteligência que também, muito importante, dentro dessa dinâmica, né, da inteligência física, mental, emocional e criativa, para que a gente seja um pouco mais criativo nas nossas relações, né? E não reaja sempre da mesma maneira toda vez que uma situação acionar aquela emoção da raiva, ou da vergonha, ou da tristeza.
Percebe? Então, se eu tenho essa inteligência emocional desenvolvida, eu posso viver uma situação, por exemplo, de eu e o taxista, ou eu e meus colegas de trabalho, aonde, uma vez que aconteça alguma coisa que acione a raiva em mim, a minha resposta não seja sempre a mesma. E a gente se acostuma com isso, né? Porque eu vejo e reconheço, eu quando estou com raiva sou assim mesmo. Não necessariamente, né? Porque tudo bem que você tenha uma forma de reagir à sua raiva, mas você pode ser acionado, a raiva pode ser acionada em você em circunstâncias totalmente diferentes. Você pode ser acionado na sua raiva quando você está em casa com pessoas da sua intimidade, onde você vai ter liberdade para se expressar. Mas e se a sua raiva for acionada no momento em que você estiver socialmente agindo e que aquelas pessoas que estão à sua volta não necessariamente entenderiam a sua forma de se expressar? Não é? Então é preciso que a gente tenha também a inteligência criativa livre, funcionando, desenvolvida. E nós vemos que o nosso sistema educacional, ele realmente não favorece muito a criatividade, né? Uma vez que você tem que ter sempre respostas certas ou erradas para poder ser aprovado nas disciplinas que você cursa. E é aí que o seu erro é sempre oprimido, é sempre desvalorizado. E é assim que a gente acaba vivendo num sistema educacional e pedagógico que favorece o aprendizado intelectual ou mental. Favorece o entendimento e o aprendizado dos conceitos existentes na nossa sociedade para nós nos comunicarmos. Mas desfavorece e muito o aprendizado relacional. Porque somos ainda selvagens na nossa expressão emocional, na nossa lida com as nossas emoções e somos muito pouco criativos nas nossas relações interpessoais. Então, a criatividade também é uma inteligência considerada e desenvolvida na estratégia da meditação laica educacional para uma educação emocional. Muito bem. O funcionamento independente de cada inteligência, porque essas inteligências elas têm seus funcionamentos autônomos, tá? A emoção não pergunta para a razão o que ela deve sentir naquele determinado momento. E a razão também não conceitua adequadamente uma emoção, né? Ela não chama uma emoção adequada àquele ambiente. No entanto, elas funcionam de forma autônoma, mas se influenciam umas às outras. Então, o funcionamento independente e autônomo de cada inteligência, quando ele não é regido por um olhar interno, que eu chamo do olhar da consciência, que vem sendo conceituado agora como o olhar da consciência ou uma ação consciente, ele gera estresse. Porque eu estou sempre sendo acionado pelo que eu penso, ou pelo que eu sinto, ou pelo que eu tenho que fazer, e eu fico estressada. Eu tenho que fazer aquilo, mas nesse momento a demanda é essa, e eu estou sentindo que eu deveria estar em outro lugar. Dentro dessa dinâmica, eu tenho uma disposição biopsicossocial que é a seguinte: eu me basto, não me peça mais nada, eu já tenho trabalho suficiente comigo. E como o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero e o que eu faço são coisas que eu que tenho que decidir sobre, eu não preciso de ninguém. Então eu tenho a sensação de que eu me basto e não tenho tempo para você.
Eu não me peça nada, porque eu não tenho tempo para você. E é assim que a gente se relaciona, sempre no limite do que eu sou capaz de dar a atenção para o outro, de ser acolhedora para o outro, de receber o outro e principalmente de respeitar o outro. A meditação laica educacional, ela trabalha com técnicas de meditação que venham justamente trabalhar com o elemento cognitivo da mente, que é a atenção, recolhendo a atenção dessas 4 inteligências e construindo uma instância interna capaz de olhar a si mesmo e todo o contexto à sua volta, num espaço que é atemporal. Porque essa construção não é uma construção da nossa lógica linear de pensamento. Percebe? Isso é uma construção que se utiliza da atenção, recolhendo a atenção, construindo esse olhar interno, que a gente conhece como o olhar da consciência, para a cada momento você estar consciente do que você está sentindo, pensando, querendo e agindo, ao mesmo tempo que está consciente de todas as circunstâncias à sua volta. Isso gera uma outra disposição. Uma disposição comportamental, biopsicossocial, que é a que eu me pertenço. E quando você se pertence, você compartilha a sua existência com o outro. O outro deixa de ser mais uma demanda para você dar conta. Você está presente, você é. E quando você cruza com o outro na sua frente, você observa a existência do outro. E isso é que faz toda a diferença em termos de comportamento. Por isso que a estratégia da meditação laica educacional se farta de exemplos dos professores que a aplicam em termos de mudança de comportamento. Não só do aluno, como do próprio professor. Não é milagre, isso é técnica. E para fechar a aula de hoje, para não me estender muito mais do que o limite de tempo que a gente se propõe para cada aula, eu quero só exemplificar com uma analogia o que é, a técnica da meditação laica educacional. A meditação laica educacional, ela não é uma invenção, Eu não criei nada novo, mas é uma inovação. E para explicar o que é uma inovação, eu trago para vocês aqui a foto do hambúrguer. O hambúrguer, ele foi uma inovação. No entanto, o pão, a carne, a alface, o tomate, o queijo sempre existiram no mercado. Mas a configuração de um hambúrguer é que é uma grande inovação. Por quê? Por causa do propósito daquela alimentação. Era preciso se criar uma alimentação que fosse relativamente completa, Porque a gente tem verdura, legumes, proteína, carboidrato, está tudo ali no hambúrguer, Então, uma alimentação relativamente completa, que fosse rápida, que não demandasse sentar, prato, garfo, talher, e que alimentasse o trabalhador para que ele não perdesse muito tempo se alimentando e pudesse aumentar a sua produtividade durante o dia. E está aí o hambúrguer até hoje fazendo o maior sucesso. E a técnica da meditação laica faz isso. Ela reúne elementos da realidade numa sequência pedagógica e didática transdisciplinar. Há conhecimentos da psicologia, e eu quero dizer que eu não me aprofundei em alguns conceitos psicológicos e psicanalíticos e filosóficos aqui, porque na nossa aula não é a nossa intenção, mas caso haja necessidade, eu posso me aprofundar, desejo me aprofundar nisso. Reúne conhecimentos de
várias disciplinas, numa ordem pedagógica para cumprir o propósito de uma educação emocional. Então, a gente pode ver aqui, inclui técnicas de regência de turma, porque ninguém deve ser obrigado a meditar, senão nós estaríamos, né, indo de encontro à própria filosofia da meditação. Inclui técnicas de validação psicológica para levar o aluno ao autoconhecimento, a criar um vocabulário emocional de si mesmo. Técnicas de meditação, que são as que justamente vão trabalhar com trazer o foco da atenção dessas 4 inteligências para a construção de um olhar interno, para a construção ou expansão da consciência, porque a consciência já existe, ela também é uma inteligência que está em nós em potencial. Trabalhamos com todas as inteligências, como vimos nas aulas de hoje. Na aula de hoje, trabalhamos com todas as inteligências básicas do ser humano. Existem outras. Numa ordem calculada, com uma condução cuidadosamente treinada, e é aí que a parte presencial do aprendizado da técnica da meditação laica educacional é fundamental. É uma vivência. É preciso que você viva essa experiência de entrar dentro de si mesmo, se apropriar de suas emoções, aprender a conduzir da forma correta. Então, é esse momento que ela é vivencial, sem negociar isso, e com espaço para que o professor trabalhe com o perfil da turma. Uma outra questão também muito importante, que deve ficar clara na utilização da técnica da meditação laica educacional, é que ela é melhor operacionalizada, com seus efeitos verdadeiramente úteis a uma educação emocional, quando ela é aplicada pelo professor daquela turma ou pelo regente daquele grupo. Muitos psicólogos ultimamente vêm querendo aprender a meditação laica, que pode ser usada na clínica, e aí é uma pegada diferente, né? É preciso que tenha uma instrução diferente do uso da MLE na clínica. Mas no caso de grupos, que é para onde ela foi criada, para a condução da meditação em grupos, é importante que esse grupo permaneça junto, trabalhe junto, continue junto após a prática da meditação laica. Porque é ali que vai se estabelecer o laboratório comportamental dessa consciência adquirida através da prática da meditação. O grupo, a turma, vai continuar, fecha os olhos para meditar, e quando abre, estão ali o laboratório, as demandas, as provocações naturais que acontecem do acionamento da emoção, e é ali que a gente percebe que a gente começa a ter um comportamento diferente, porque nós partimos a nos relacionar com os nossos colegas de turma a partir desse olhar interno. Então, é quando acaba a prática da meditação laica educacional que começa o treino do novo comportamento. E para isso, o grupo, a turma, continuar junto durante aquela aula é que faz com que esse aprendizado ele seja fixado. É aí que fixamos o aprendizado de um novo comportamento a partir de uma nova percepção da realidade. E assim encerramos a nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje, sobre as 4 inteligências básicas do ser humano que fundamentam a pedagogia da meditação laica para uma educação emocional. Obrigada.